Sejam muito bem-vindos ao canal Como Nossos Pais. Sou a Josane Campos, psicanalista, com atuação também em várias de família, várias de infância. E há um ano trabalhando pelo canal Como Nossos Pais, com muito carinho. A gente comemora então nosso primeiro aninho. E essa semana, em comemoração ao aniversário do canal, a gente tem essa série de lives intitulada Quando os Pais se Separam. E hoje, bom dia pessoal, ó, bastante gente aqui, Jaqueline, Aline, a Jennifer, a minha mãe, bom dia mãe. Então, a nossa convidada de hoje é a Elisângela Sócia Ribeiro, que é advogada especialista em direito de família. E a gente vem para um bate-papo bem interessante sobre afetividade e direito. A gente vai aguardar a nossa convidada entrar aqui e para a gente dar início à nossa conversa, né? Bom dia. Na semana passada a gente fez até o sorteio de um livro da Françoise Doutor, que é intitulado Quando os Pais se Separam, já para marcar mesmo essa semana que se iniciaria, né, com esse tema. Ontem a gente conversou com a psicanalista Daniele Sanches sobre parentalidade. A live está gravada no IGTV e depois vou baixar no YouTube do canal também. E amanhã a gente tem um bate-papo bem bacana também com a Vivian Moretti, que é psicóloga jurídica, minha colega no NAI. E nós vamos conversar sobre avaliação psicológica em varas de família. Camila entrando, bom dia, doutora Yara, bom dia, Marília. E tô aguardando, Elis já entrou também. Tô bem animada para esse bate-papo. Elis pede a solicitação para a gente começar. Bastante coisa para ser conversada, para dialogar, né? Afetividade é um tema que intercruza aí o direito e a psicanálise, a psicologia jurídica. Por isso que Muito importante, muito relevante, porque à medida que as áreas vão se aproximando e compreendendo umas das outras, a gente consegue atuar de um jeito muito melhor. Bom Bom dia, Elis! dia, tudo bem? Tudo bem? Tudo, Então tá joia. tudo certo? Para agradecer sua presença aqui no canal. Um grande prazer poder conversar com você, né, Elis? E é uma excelente profissional. Vou te apresentar aqui para a galera, tá? Então, a Elisângela Sócia Ribeiro é advogada, especialista em direito de família, né, gestora de conflitos. Ela coordena a Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da OAB Londrina. E, gente, ela é presidente do IBDFAN Núcleo Londrina. Então, é uma fera. Além de ser, de ter a melhor risada, gente, a melhor risada da vida é a risada dele. É, E aí, convidei a Elisângela para a gente, estava contando para o pessoal aqui, né, que a gente vai conversar a respeito da afetividade e direito, que é muito interessante, é um tema que intercruza, né, as duas áreas, a área do direito e a área da psicologia e da psicanálise, enfim, e que é bem bacana a gente poder fazer esse debate multidisciplinar e poder entender um pouco melhor o que a outra área pensa a respeito desse tema, né? Então, Elis, até para a gente começar assim, eu queria já colocar aqui para você, né? Porque assim é muito mais, digamos assim, mais comum a gente pensar a afetividade no campo psi, né? No campo das relações e tal. Mas e no campo do direito, né? Como é que entra a afetividade? Como é que o direito reconhece ou não a afetividade? Puder falar? olá, um prazer, adorei o convite. Sempre muito bom bater um papo com você, né? A gente vive batendo papo, é tão bom essa troca de experiência. E trocar ao vivo, assim, também é muito gostoso. É uma honra É bom, estar aham. comemorando esse um ano do canal. Parabéns, sucesso para você. Obrigada. Muito legal mesmo. Eu acho essa ideia fantástica. E essa nova visão que você está dando para o canal também. Eu vi que você começou falando muito de adoção e agora você está trazendo para esse lado da família, onde eu encaixo um pouquinho mais. Então, que bom poder contribuir um pouquinho. Bom, Ai, estou bem feliz com a presença aqui.
do afeto, né? Super bacana a gente falar disso. E realmente essa questão multidisciplinar são vocês, psicólogos, psicanalistas, que trouxeram para o direito, sem dúvida nenhuma, essa questão da importância do afeto, né? E dentro dos processos que a gente lida com isso, vocês ainda são fundamentais, né? Essa multidisciplinaridade é fundamental. No direito, Josi, a gente não tem o afeto só como essa questão que vocês lidam de amor, de sentimento, né? Aqui a gente traz esse afeto, traz o conteúdo do afeto, e que chega hoje em dia a ser um valor jurídico, a gente diz, né? Até alguns defendem ser um princípio já do direito, o afeto, mas no sentido também de cuidado, não só de sentimento, no sentido de que dentro dos relacionamentos, o afeto ele é muito importante porque ele une as pessoas, né? A gente reconhece, hoje em dia, o direito reconhece que o afeto inicia e termina com os relacionamentos. Quando acaba o afeto, normalmente acaba o relacionamento. E dentro da relação parental, que a gente fala entre pais e filhos, ele é importante porque ele trata daí vocês que vêm dizer tudo isso para nós, da personalidade, né? Da importância desse afeto. Mas o afeto, então, não só O desenvolvimento, né? desenvolvimento, mas um afeto de cuidado, de convivência. Então, esse afeto, para nós, o direito defende, e nós temos muitas questões dentro do direito que a gente vê o afeto como realmente um valor jurídico. Nas questões parentais, nas questões... Você pode falar um pouco mais disso, do afeto como valor jurídico? O que isso significa, assim, pro leigo? Por exemplo, né, antes a gente reconhecia os relacionamentos conjugais se existisse um casamento civil. Hoje em dia a gente reconhece a união estável. A união estável não deixa de ser, ela forma por onde, né? Pelo afeto. As pessoas começam a se gostar, se cuidar, dar assistência, e quando isso a gente vê, virou um casamento, né? Virou um namorido. Virou... E nos termos, e dentro do nosso ordenamento jurídico, virou o quê? Virou uma união estável, onde o direito protege tão quanto protege o casamento. Não tem diferença. Na questão da filiação, né? A gente tem essa questão do pai é quem cuida, né? Essa frase, nossa, é tão antiga, a gente diz tanto, minha avó já dizia isso, né? Do pai é quem cuida. Então, a importância do cuidado, e esse cuidado que a gente fala é afeto, cuidado, convivência, que transforma pessoas que não têm um vínculo genético de pai e filho em pai e filho, não é? Então, hoje em dia, a gente tem a filiação socioafetiva. Então, que ela é baseada exatamente no afeto, no cuidado. Que antes existia uma certa discussão que paternidade prevalecia dentro das discussões onde tinha isso, né? Pai biológico, depois de um tempo descobre que é pai, mas outro pai criou. Tudo isso virava uma dificuldade, né? De reconhecer essa paternidade socioafetiva. E reconhecia-se a biológica. Hoje em dia já não mais. Hoje em dia a paternidade socioafetiva, ou seja, com base no afeto e não no vínculo biológico, é tão importante e igual da mesma forma que é a biológica, podendo existir até a Então, quando você fala da afetividade como valor jurídico, é o fato de que decisões da vida das pessoas levam em consideração esses vínculos afetivos, que estão, às vezes, para além do biológico. Isso. E nesse sentido, tanto na relação entre pais e filhos, como na relação conjugal também, na relação de parceria, né? De parceiros. Assim. Isso. Então é isso. Nós trouxemos isso é o afeto bem... para o direito ao ponto de nós protegermos e de existir situações que o direito protege com base nisso, Ju, como você disse. Com base no afeto. Com base nesses vínculos criados, afetivos. Então, isso é bem interessante porque, de fato, né, ele, assim... amplia muito. Sim, acho que tanto para o direito, né, quanto para a minha área, no caso, né, que eu atuo com a psicologia jurídica, isso amplia muito. Desculpa, gente. Fiquei com medo. Tá rolando um problema aí? Aqui não sei, apagou eu aqui do nada. Eu vi que não apagou para você, mas para mim apagou. Daí eu resolvi colocar o cabo para ter garantia. Desculpa, falha aí. Tá, mas tá conseguindo ver? Tô sim, tudo certo. Tá conseguindo ver? Tô. Tá, então tá, porque eu tô te vendo bem aqui. Então, tava falando que daí, de fato, isso amplia, né, bastante as possibilidades legais mesmo, né,
desse reconhecimento e que é, isso faz uma modificação também na vida das pessoas, né? Porque todo mundo quer reconhecimento, não é verdade? Assim, se você tem uma relação com uma pessoa, por exemplo, vamos pensar numa relação de parceria, né? Então, você tem um parceiro, uma parceira, enfim, e poder ter esse reconhecimento parece que valida aquilo, e traz uma importância muito grande, né, para as pessoas. Na relação de pais e filhos também, né? Muitas crianças, às vezes, elas são cuidadas por outras pessoas que não seus pais biológicos, e à medida que isso é reconhecido, né, para a criança faz uma diferença tão grande, né, esse reconhecimento, então ele realmente é meu pai, ela realmente é minha mãe. Faz uma diferença para a criança bem importante, como se trouxesse para ela uma segurança, né? Porque, assim, como você falou, quando a gente leva a afetividade para o campo do sentimento, os sentimentos, eles podem se modificar. Os sentimentos, eles podem acabar, digamos assim, né? Mas a partir do momento, pelo menos em um período, aquele sentimento, aquela afetividade, ela é reconhecida e ela é formalizada, isso, por exemplo, para a criança, em relação ao pai ou uma mãe, traz uma segurança. Sim. A criança se sente segura, né? Então, além do afeto que permeia a relação, tem uma segurança de que isso tem uma permanência, de que isso tem um reconhecimento. Sim. Isso para uma criança faz bastante diferença. Então, é muito... Muito legal saber, assim, conversar disso, né? E pensar nessa questão da afetividade como um valor jurídico mesmo. Isso. E é bacana porque isso traz para as crianças uma proteção grande. Porque você disse, o sentimento acaba. O do pai e da mãe, nessa questão da parentalidade entre pais e filhos, o direito exige esse cumprimento desse afeto, né? Então, trazendo consequências para os pais que não cumprem com esse dever de cuidado, né? Até tem uma frase bem famosa da Nancy Angride, que é do STJ, que ela diz o quê? Ter certeza de que os pais, eles têm um dever com, né? Eles colocaram aqui no mundo, eles têm esse dever de cuidado. Tem essa questão da responsabilidade, da paternidade responsável, né? E já que já que o seu canal está comemorando a questão dos fins do relacionamento, a importância desse afeto e que esse valor jurídico é visto dentro dessas relações, dessas coisas que acontecem após uma separação, que o afeto também é importante e é um vínculo que deve ser cuidado mesmo após uma separação. Em relação aos filhos, né? Lembrando que quando há uma separação, o que acaba ali são os vínculos de conjugalidade, né? De parceria entre as pessoas que se relacionavam. Mas os vínculos de parentalidade, eles não acabam, não deveriam acabar, né? Pelo menos quando os pais se separam, né? Os pais se separam. Ou seja, na verdade, o casal, né? As pessoas que... A parceria ali daquelas pessoas, dos adultos é que pode acabar. Mas a relação dos adultos com a criança, né? Dos cuidados, da afetividade, do exercício das funções parentais, eles não deveriam acabar. É claro que vai ter, às vezes, uma modificação na rotina, às vezes não. Se separou, cada um está numa casa diferente, bom, já tem várias mudanças aí, né? Todo mundo tem que se adaptar, é um período difícil, né? Porque toda vez que tem mudança na rotina, por mais que as pessoas estejam conscientes, às vezes acontece, né, Elis? Dificilmente, eu particularmente não pego muito processo, assim, porque quando vem para o meu setor já vem em situações mais agravadas. Mas muitas pessoas se separam numa condição assim, conversada, é isso mesmo, não tem mais jeito, tudo e tal. Mesmo quando é assim, tem uma dificuldade, um sofrimento ali, porque mudou a rotina, porque, né, tem que adequar a situação financeira, tem que adequar novos horários. Era uma família então não tem como ter, não é simples, nunca é simples, é isso que eu tô querendo dizer. Mas as pessoas vão tendo que, né, adequar situações
acho que externamente, mas também internamente, É isso. né? Internamente poder, assim, oferecer, mesmo passando por um sofrimento, ainda ter espaço para cuidar da criança, né? Perfeito. Cuidar da criança como mãe e pai, oferecer para a criança um espaço, assim, para que ela também possa expressar o seu sofrimento pela dor da separação, porque para a criança muitas vezes é muito difícil, né? Entender por que essas coisas estão acontecendo, porque as crianças vivem a separação de um outro lugar, Sim. né? De um lugar diferente dos adultos. E às vezes, assim, os adultos estão tão, sei lá, tão envolvidos ali com a situação da separação que não entendem que para a criança é diferente. Nós temos duas E tudo isso situações. envolve, né? Isso que a gente está falando, envolve a afetividade, É envolve o cuidado. isso. Então, esse é a importância que a gente tem desse reconhecimento pelo direito né, desses vínculos, né, para formar o ser humano, para desenvolver o ser humano. Por quê? Se as pessoas não cumprem isso efetivamente, como você disse, conversando, entendendo, cada um cumprindo com o seu papel, separando conjugalidade de parentalidade, se as pessoas não conseguem Uhum, sozinhas, o judiciário, a legislação já tem protegido esses vínculos, né? Então, eu acho que aí está a uhum, importância do afeto ter vindo para o direito e tornar-se um valor jurídico. Nós temos pais sim. e mães que brigam pelos filhos ao ponto de não querer uma guarda compartilhada, ao ponto de querer afastar o outro genitor, e a legislação também vem protegendo isso, que não pode isso Uhum, acontecer, que isso não é bom, que isso é alienação parental, existem consequências para esses atos, né? E na própria lei de alienação parental é uma lei, Jus, que fala exatamente da questão da questão da proteção dos vínculos de afeto. Então, quando a gente lê o artigo lá, não uhum, vou saber se é o artigo não é o sexto, que fala não é o sexto. Quarto, quinto, por ali, ele fala, quando ele fala do ato de alienação parental, ele diz que ele intervém na formação de vínculos de afeto entre o genitor e a família. uhum, Então, você vê que realmente o afeto está no nosso ordenamento jurídico, inclusive em legislações já. Não só na doutrina, que já tem uhum, toda uma questão de construção da importância socioafetiva, do afeto, da afetividade nos relacionamentos, né? Pais, quando você uhum, a gente fala muito de pais que brigam pelo filho, né? Que querem essa convivência, que fazem questão dessa convivência e que a gente acaba enfrentando algumas dificuldades, né? Da pessoa querer uma guarda compartilhada, da pessoa entender que ela não pode separar o outro genitor. Mas também nós temos algumas situações uhum. onde o pai simplesmente some do relacionamento, deixando a cargo da mãe só a criança Para o outro extremo, né? para o outro extremo. E nós também já temos aí uma proteção que já existe no nosso ordenamento, a questão das ações por abandono afetivo. Ou seja, são ações Uhum, totalmente baseadas na falta de afeto, cuidado, afeto, dever de cuidado, afeto de ter que. O pai não tem que prover só materialmente o filho, mas ele também tem que prover com a convivência, com os ensinamentos, com o cuidado. Né? Se ele não uhum, consegue amar, outras responsabilidades a partir do momento que ele tornou-se pai e a lei exige dele. Então, acho que isso é importante, uhum, a importância do afeto ter vindo para o direito e o direito ter entendido da importância disso, né? Do que a falta uhum. desses genitores ou um genitor querendo cumprir todos os papéis sozinhos e afastando o outro, a consequência para a criança. Sim. Eu acho que isso é bem interessante, né? Porque para quem não é do direito, às vezes, assim, essa coisa da legislação parece que fica. A gente não, às vezes não consegue entender. E é bem, bem importante esse ponto que você está colocando de que ele está ali, ele não está só escrito, ele está sendo exigido, ele está sendo trazido mesmo à tona para as pessoas. Ó, tá bom, se separaram, mas e aí? Como é que nós vamos fazer com as relações afetivas? Né? Então, não é só o campo se preocupando com isso, mas o campo do direito também tentando ordenar de uma maneira como é que vão ficar essas relações afetivas, né? E você tocou em pontos muito importantes. Você veio, foi de um extremo ao outro, desde a alienação parental, quando existe essa dificuldade dos pais, que eu acho que não é só uma dificuldade, é uma situação assim mais patológica até, de não possibilitar que o outro continue amando seu filho, até o ponto do pai que assim, se separou
sei lá, pai da mãe, enfim, separou da família e separou de todo mundo. Uhum. Consegue fazer essa distinção, assim, entre Isso. separação conjugal e a separação, né, dos filhos, como se tudo fosse a mesma coisa, né? Às vezes pais constituem E acho que a gente outras podia falar Aham. esquecem da primeira. E acho que a gente podia falar um pouco desses pontos, então, porque são pontos bem importantes, né? Porque, assim, tô pensando aqui, né? A gente tem a alienação parental, tem a autoalienação, e aí tem esse outro extremo também, que é o abandono afetivo. No campo da alienação parental. Então, o direito vai tentar regular essas relações entre pais e filhos, que um dos pais está atrapalhando o outro, digamos assim. Sim. Seria isso, né? Seria isso, inclusive de criar vínculo afetivo, vínculo de cuidado, de tudo isso. Se a gente for pensar, o afeto está aí no meio, né? Uhum. É porque, assim, na alienação parental, o maior problema é que um dos pais está tentando fazer com que a criança não goste ou deteste o outro, Perfeito. né? Tentando fazer com que esse vínculo afetivo que existe seja interrompido, e interrompido de uma maneira muito ruim, né? Que a criança faça uma imagem negativa dessa mãe ou desse pai. Perfeito. Né? Ou impedindo até, né, Josi, de criar esse vínculo, porque depois da idade que separam, é o momento da criança estar se identificando com o outro genitor. Principalmente Sim. se. Não estou dizendo que sua mãe faz alienação parental, mas de repente, se é uma fase onde a criança, você pode dizer sobre isso, que a criança tem mais apego com o pai, com a mãe, e daí se ela está naquela fase de criar um vínculo com o outro genitor, porque sabemos que tem essa fase toda de ter mais vínculo naquele momento, em razão até da dependência física que a criança tem ainda da mãe, tudo. E dessa mãe, inclusive, impedir, por atos de alienação parental, a criação desse vínculo com o outro genitor. Isso também seria alienação parental, né? Sim. É que, assim, culturalmente, e ainda o que mais acontece, na educação dos filhos fica bastante a encargo da mãe, os cuidados com a criança pequena, né? Uhum. E muitas vezes fica a encargo do pai o gerenciamento financeiro da casa. Isso tem mudado muito, né? A gente sabe disso, Sim. mas ainda é bem comum que aconteça dessa forma. Um dos dois se responsabiliza mais pelo cuidado e o outro se responsabiliza mais pelo aspecto, digamos, financeiro, assim, da família. Nas famílias em que isso acontece, quando se separam, fica assim, esse pai ou mãe, que é aquele que mais cuida, geralmente se sente assim, que ele é o dono da criança. E o outro fica de lado. Uhum. Mas nas famílias em que esse cuidado já existia de forma compartilhada, eu noto que não é menos, assim, menos difícil, não acontece tanto essa coisa de, ai, não, então o filho é só comigo ou só com você, né? Acontece, mas menos. Porque isso já era compartilhado, porque isso já acontecia de uma forma dividida, né? A criança já tinha daí esse vínculo afetivo mais aproximado com ambos os pais. Não tinha essa coisa de, é minha mãe que cuida, ou é o meu pai que dá o dinheiro. Agora, quando a situação é mais dividida, as funções, assim, são separadas, digamos assim, na separação, isso daí tem mais dificuldade de gerenciamento daí. E daí, por exemplo, o pai nunca cuidou, não sabe cuidar direito, não sabe o que a criança gosta, porque sempre foi a mãe que fez. Aí depois a criança vai na casa do pai para fazer uma visita, para passar um tempo, e o pai não sabe muito como manejar. Tem pais que têm interesse, querem aprender, mas aí a mãe já não deixa, né? Ou vice-versa. E como você disse, não é só a mãe que aliena, mas assim, como culturalmente é muito mais ainda essa divisão é a que mais acontece, acaba sendo essa situação de parecer que a mãe é a que vai impedir mais. Isso. Então, e um cuidado, que você disse, a dinâmica da família às vezes funcionava de um jeito até a separação. Com a separação, uma família vai virar duas famílias, se a gente for pensar. Porque o pai com os filhos vão ser uma família, a mãe com os filhos vão ser outra família. Então, a dinâmica vai ter que bipartir, né? Uma família, ela se bipartiu, a grande verdade é essa. Mas eu não posso deixar
de considerar que ambos vão ser famílias e que vão ter que juntos dar um jeito de fazer uma nova dinâmica. Como que o pai vai cuidar, como que a mãe vai cuidar, como que vai participar dessa convivência. Mas o que a gente tem que ter em mente é evitar que misture os papéis ou que não deixe os papéis ser exercidos, né, Josi? O pai que não participa antes vai tentar conhecer o jeito da criança, a dinâmica da criança, vai ter que entender como que ele agrada, vai mudar, vai ter que aprender tudo isso. E a mãe, aprender, né? Que estava acostumada a fazer, aprender que o pai também sabe fazer, é uma questão de adaptar e ajudá-lo muitas vezes nisso, e não dar dicas, colaborar, cortou um pouquinho, insistir nessa com outra convivência, colaborar com tudo isso. Isso é. Cortou? Tá me ouvindo? cortou um pouquinho que você falou por último. Deu? Tô te ouvindo, mas estava cortando um pouquinho. Se Aqui, você puder repetir o que você falou por último. Por último. Isso, agora eu que cortei. Uma travadinha. Mas vamos aguardar. Estava muito legal. Aqui, está me ouvindo? Voltou. Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Não? Agora não. Eu não tô te ouvindo também. Você não quer sair e entrar de novo? Pode ser? Elis, sai. Aí ele saiu, e aí não estava conseguindo ouvir a Elis também. Aí ela entra de novo. Deve ter sido alguma coisa na conexão. Bem na hora que ela estava falando algo super importante, né? De como as famílias precisam se reconfigurar aí na sua organização, na sua dinâmica. Enfim, vamos aguardar ela voltar. Gente, se alguém quiser deixar alguma pergunta ou algum comentário para a hora que ele voltar a gente continuar. Estou aguardando ela para ela estar voltando aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Esse assunto da afetividade na separação. Ai, que ó, né? Agora voltou. Oi? Deu certo. E eu tô mais escura aqui mesmo. Não tá legal. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas eu vejo você super clara, mas eu me vejo super escura. Não sei se tá tudo certo aí. A gente consegue te ver, tá bom. E o importante é que a gente tá te ouvindo, porque aquela hora não tava dando para explicar. Mas assim, você estava falando de algo super legal, né? De quando a família se biparte, deu pra gente ouvir até aí. A família se biparte, e aí, a partir de então, ela vai ter que se reorganizar. Aí, nessa hora travou. Bom, gente, então é isso. Então, aí que eu vejo a importância do direito ter reconhecido o afeto, essa afetividade toda, porque ele vê a importância dessa família continuar com uma nova dinâmica, mas permitindo convivência de ambos os pais. Ambos os pais têm que continuar tendo convivência, têm que ter responsabilidade sobre isso, né? Sobre a criança, sobre a paternidade. E isso é importante dar uma segurança. E aquilo que a gente disse, as famílias não conseguiram fazer a nova dinâmica funcionar, o judiciário vai ter que intervir em proteção de quem? Das crianças. Por quê? A criança tem o direito de convivência com ambos os genitores. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas mais têm que ter consciência, que não é o pai que tem direito de ter acesso à criança ou a mãe, é a criança. Isso. Né? Então, acho que é pensando nisso que é importante. A criança tem o direito de receber esse afeto. A criança tem o direito de ter a convivência com ambos os genitores e com as suas famílias, né? Então, quando a família parte, claro que é difícil uma nova rotina, mas vai ter que existir essa nova rotina. Seja de um jeito, seja de outro, com alguns imprevistos, com algumas dificuldades, mas os genitores E eu acho que uma coisa
uma coisa importante das pessoas pensarem, que porque às vezes quando uma fase está muito difícil, a impressão que você tem que aquilo vai ficar difícil para sempre. E não vai ficar difícil para sempre, é um Isso. período de adaptação. Acho que isso é bem importante, né? Então, às vezes está todo mundo sofrendo, aquela confusão, aquela dificuldade, as pessoas não estão se entendendo, não estão conseguindo conversar. É importante ter em mente isso, é um período. Não vai ser sempre assim, não vai ser para sempre essa dor e também não vai ser para sempre esse conflito, né? Isso. Eu acho que isso ajuda a acalmar um pouco, né? E também, daí, um pouco mais calma, a gente consegue parar, pensar e se reorganizar, né? Se estruturar. O pai não vai fazer exatamente do jeito que a mãe faz, mas ele vai fazer de um jeito que vai ser bom para ele e para o filho. Perfeito. A mãe não vai fazer exatamente do jeito que ela fazia antes, porque antes ela tinha uma outra estrutura. Mas ela vai encontrar uma forma de fazer de um jeito assim que fique bom para ela e para o filho também, né? Isso é. E é isso, às vezes as pessoas não têm paciência também, elas se separam e parece que querem já retomar a vida, assim, como se pular essa etapa, né? Da reorganização. E aí, com isso, também tem uma reorganização afetiva, né, Elis? Que a gente está falando aqui de não perder de vista o afeto, do direito de reconhecer esse afeto e tentar garantir que a criança, pelo melhor interesse dela, permaneça em convívio com seus familiares. Isso. Mas nessas situações de separação permeiam vários afetos aí, né? Então aí a gente precisa tentar separar o que é da separação, o que é das relações entre as pessoas, o que é do momento do conflito, mas que permanece o respeito, que permanece uma confiança no cuidado, né? É isso. E é por isso a importância do advogado cada vez mais estar entendendo as questões da psicologia, da psicanálise, né? Essa Uhum, ponte entre o direito e a psicologia. Eu acho que o advogado não vai fazer o papel do psicólogo, nem o psicólogo o papel do advogado. Mas a gente conversar, a gente ter esse vínculo e cada vez mais trabalhar juntos nessas questões de família, sabe? uhum, Quando chega um caso no escritório, eu vejo cada vez mais o direito de família, nós, advogados familiaristas, precisamos estar atento à outra lead que a gente fala, a sub-lead, para que a gente possa encaminhar sim. essa pessoa para um tratamento, para uma terapia, para entender, para ter um auxílio nesse momento de lidar com os sentimentos. O sentimento Uhum, de separação é um sentimento difícil. Eu já li sobre isso, dizendo que chega a ser como um luto para muitas pessoas. Tem um período não só de adaptação com a nova dinâmica, com a nova rotina, com os novos gastos, com as economias que vão ter que ser feitas, e ainda tem que lidar com essa questão uhum. do sentimento, que não é fácil, não Chega é? a ser, não, Elis, é um luto. Aí, ó. Nos estudos psicológicos a respeito do luto e da dor, assim, em primeiro lugar é a perda de um filho e em segundo lugar é a separação. A dor e o luto, né? Uhum. Que a pessoa, se fosse possível medir, digamos assim, níveis de complexidade de dor, psíquica, a separação está em segundo lugar. Só antes vem a perda de um filho. Eu tô vendo. Tem uma pergunta aqui da Maria Gabriela. Ela fez uma pergunta bem bacana. Nos casos que a criança não deseja ver o pai, a convivência deve ser imposta ou a vontade da criança prevalece? Eu vejo assim, Maria Gabriela, que a criança tem que analisar o motivo dessa recusa. Eu entendo que deve ser analisado o motivo dessa recusa. Mas o guardião tem que ser, o guardião que eu digo é aquela pessoa que está com a criança naquele momento e que a criança não está querendo ir com outro genitor. Ele tem o dever de incentivar esse convívio. E se a criança continuar Uhum, insistindo em não ir, e não ir, e não ir, essa recusa tem que ser verificada. Porque a criança, ela ainda não pode. Travou de novo, né, Josi? tá bom, mas eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? A criança ainda Sim. não pode prevalecer numa situação de convivência. O desejo da criança ir com meu pai, ou não quer ir com a mãe, sozinho, isoladamente, ele não pode prevalecer. Mesmo Isso, Elisa, agora cortou.
judiciais, a gente vai a situação a ser investigada. Mas o desejo da criança de não ir, ele não pode prevalecer. Isso é o meu entendimento, isso que eu tenho visto, mesmo nos processos judiciais, nas perícias que a gente faz, e a Josi pode falar um pouco. Mas assim, eu tenho muito isso aqui no escritório, as mães chegam para mim e falam, mas ele não quer ir, a criança não quer ir, eu sou obrigada, a criança tem que ir forçada. Olha, você vai ter que trabalhar isso na criança, o motivo que ela não quer ir, isso é muito importante para a gente entender qual é o motivo dessa coisa, e daí sim trabalhar esse motivo da recusa, mas assim, falar não quero ir, não vou, eu acho difícil. A gente tem que entender, porque a criança tem o direito de convivência genital. Ixi, ele se cortou um pouquinho de novo. Tá cortando, né? Acho que o seu som tá cortando. Esse horário tá cortando. Bom, né? Mas deu para entender, né? Que você falou que é sempre importante entender, tentar entender qual que é o motivo da recusa. É isso que você colocou, né? Qual que é o motivo da recusa. E que o pai ou a mãe, né, que tá com a criança, é importante tentar incentivar a criança, né, para que ela, né, faça esse convívio com o pai ou com a mãe. E, então, são esses dois aspectos, entender o motivo da recusa e oferecer um incentivo. Isso. Daí eu vou complementar, então, porque, assim, realmente é bem importante tentar entender o que é que está se passando, o porquê da recusa. Simplesmente a criança não quer ir, então não vou mandar, é muito pouco, é muito raso, é muito superficial. Porque, assim, são vários os fatores. Pode ser que a criança, pode ser que a afinidade que a criança tem com outro genitor ainda não esteja tão bem estabelecida, então vai precisar de um tempinho maior para que isso aconteça. Pode ser que tenha acontecido alguma situação, por exemplo, ela queria alguma coisa e não soube pedir. Coisas muito simples, assim, sabe? Não soube pedir, ou ela queria ter brincado um pouquinho mais e não pôde brincar. Se chateou com aquilo, não conseguiu resolver lá com o pai ou com a mãe, e aí, então, não quero ir mais. Pode ser que sejam coisas muito simples do cotidiano, e porque o pai ou a mãe que está ali com a criança está muito bravo com o outro, então não vai. Sabe? Assim, então mistura, a gente não pode misturar o sentimento dos adultos com o sentimento das crianças. E às vezes pode ser que a recusa seja em decorrência de alguma situação um pouquinho mais séria, né? E aí seria o caso de investigar, mas a gente não pode partir de que já aconteceu alguma coisa mais grave. Precisa realmente verificar, ver qual que é a situação. A criança, quando os pais se separam, às vezes ela tem um conflito de lealdade. Se ela percebe que a mãe está muito triste, ela acha que ela tem que ficar ali para cuidar daquela mãe. Se ela percebe que o pai está muito triste ou está muito bravo, ela acha que ela não pode demonstrar para aquele pai que ela gosta da mãe, senão ele vai ficar chateado. E aí, às vezes, essa recusa da criança é uma manifestação dessa situação de lealdade. Ela acha que ela tem que escolher um lado. E é muito importante que os pais saibam disso, que isso é uma situação que muitas crianças passam, e poder cuidar disso, porque isso tem consequências sérias para a criança, né? A criança, ela não tem que escolher um lado. Ela seria importante que ela tivesse uma relação com a mãe, uma relação com o pai, né? Uma relação com cada um dos pais, em que ela esteja bem em cada um, né? Com cada um deles. Isso é feito através da forma como cada um dos pais se relaciona com a criança e também como cada um dos pais permite que a criança se relacione com o outro. Isso é bem então, importante. se isso não acontece, ou se tem alguma interferência, em algum ruído aí, em qualquer uma dessas áreas, a criança, ela vai manifestar ou no comportamento, ou algum sintoma no corpo, alguma coisa, não vai ficar legal. Por isso que a gente tem que investigar, né? Por isso que eu digo que simplesmente falar não quero ir, não pode, a gente não pode aceitar, né? Porque tem isso, você falou perfeito, essa questão dessa necessidade que a criança tem, às vezes, de lealdade com um, da preocupação de não magoar aquele que está junto,
Ou às vezes coisas pequenas. Às vezes naquele dia a criança tá na hora que o pai vem buscar, tá assistindo uma coisa que tá gostando, e daí naquela hora faz uma cena que não quer ir, mas depois entra no carro do pai, Uhum. vai bem. A gente sabe de tudo isso. Então, a Uhum. importância que o guardião, o pai que está com a criança, qualquer um deles que esteja com a criança naquele momento, para entregar para o outro, precisa estar muito bem tranquilo, sabendo que precisa fazer aquilo, incentivando aquela convivência com o outro, como também para que a criança não precise de forma alguma ter que escolher e que ela consiga ir livre, livre de qualquer interferência do outro genitor. Isso é Uhum. muito, né? Então, por isso que eu digo, o outro genitor tem que estar muito consciente de que ele precisa incentivar, de que ele precisa ajudar aquela criança a ir com tranquilidade, que ele não pode ter, porque a criança não é só Uhum. o falar, a gente tem muito isso, né? Ah, eu não faço alienação parental porque eu não falo mal do outro genitor. Mas a alienação não é só isso. Às vezes a gente faz alienação parental até de forma expressiva. A criança conhece os movimentos, as fisionomias da mãe, do pai. Então, assim, tudo isso pode estar interferindo no desejo dela ir ou não Uhum. com outro genitor. Então, a importância da gente entender esse não quero ir, né? E não ficar só É. nisso. E às vezes acontece também, né, Elisa, um outro fenômeno aí que hoje é chamado de autoalienação. Então, às vezes, o pai acusa a mãe de, tá fazendo alienação, tá falando mal de mim, tudo e tal. Mas, na verdade, o que está acontecendo muitas vezes? A hora que esse pai está junto com a criança, tô falando pai e mãe só como exemplo, tá? Isso pode ser a mãe com o pai com a mãe, enfim. Mas a hora que a criança está ali presente, ao invés dele conquistar, né, sei lá, cuidar dessa relação com a criança, enfim, ao invés de fazer uso disso, desse momento para ser um momento prazeroso ali entre o pai e o Sim, filho, fica usando desse momento para falar mal do outro, ou fica o tempo todo só no celular, ou assim, numa situação que a criança não se sente acolhida, é isso aí. não sente que ela tem importância aí, ela não quer voltar mesmo. Eu vou É lá isso fazer aí. o quê? Se meu pai só fica no celular, se minha mãe só fica deitada, sabe? Então, claro que pode acontecer da criança ter um ciúme, por exemplo, se o pai ou se a mãe está constituindo uma nova situação e tal, e a criança às vezes ainda não conseguiu lidar muito bem com aquilo. Mas eu não estou falando disso, estou falando de situações em que às vezes o pai ou a mãe teria oportunidade de estar com a criança ali e não faz o uso, e depois acusa o outro. Isso. Ela tá falando mal de mim ou ele tá falando mal de mim, por isso que meu filho não quer ficar comigo. Não, às vezes seu filho não quer ficar com você, porque você não tá fazendo jus ao momento que vocês têm juntos, né? Então, Não também tem esse cumpre. lado da afetividade que precisa É, ser gerenciado aí, né? não cumpre com o seu papel, né? Não cumpre com o seu papel de pai, de mãe, né? Parental. Uhum. E coloca a culpa no outro, né? Isso com certeza, essa questão da autoalienação, a gente tem estudado já, né? Cada vez mais tem visto isso, as pessoas entendendo que isso é possível acontecer. E eu tinha um pai, Uhum. por exemplo, que vinha visitar a criança, eu falo visita, né? Horrível esse termo, mas vinha, acabava sendo uma visita mesmo, porque ele vinha a cada 15 dias, né? Eu acho que o pai Tá. acaba ficando um pouco de visita, embora o nosso termo hoje é convivência, né? E ele ficava no Tá. hotel, dentro do quarto do hotel com a criança. Agora, como que a criança vai querer sair da casa dela, dos amiguinhos, que desce, que brinca no prédio, que não sei o quê, para ficar dentro do hotel? Mas isso foi bacana, Uhum. conseguiu identificar isso e a psicóloga ajudou ele, então, deu dicas para ele, né? Ó, quando você vier, faz Uhum. isso, faz aquilo, leva em tal lugar, traz jogo. E foram entendendo e a convivência foi aumentando e hoje em dia tá tudo certo, né? Então, por isso que eu acho Uhum. importante a gente Era mais uma entender essa inabilidade do pai, nesse era caso, uma né? Uma realidade. inabilidade do que, assim, um descaso. Isso. Mas para a criança que está ali, soa como um descaso, uma falta de importância, e a criança não quer, né? Isso. Eu acho outra fase que tem dificuldade, a fase da adolescência também, né, Josi? Onde os meninos, onde os Uhum. filhos já querem, na verdade, nem ficar com pais, né? A gente sabe disso. E Isso. eu acho que daí nessa Uhum. hora os pais também têm que começar a entender a importância de ter um vínculo bem criado anterior à adolescência, porque guardiões, os pais, conseguem entender que às vezes ele vai realmente não querer ir nem com um nem com o outro. E é saber respeitar esse Uhum. momento
e de acordo com a dinâmica de tudo isso, também respeitar o adolescente, mas não deixar de ter a convivência necessária com ambos os genitores. Sim. Então, Uhum. a importância de a gente entender como vai funcionar tudo isso, a família, e nas fases que tem, né, dos filhos e tudo isso. Isso, é. Respeitar a fase, né? Aquele que é o interesse da criança, do adolescente naquele momento. E entender que às vezes isso tem a ver com o momento que que o adolescente está vivendo. E Isso, não porque o outro está falando mal, ou a criança não está isso. nem aí, não é isso. É que, principalmente adolescente, agora ele quer os amigos, ele quer namorado, namorada, ele quer outras coisas da vida, não quer mais o papai e a mamãe. Isso não é porque estão separados, isso é porque é da vida. Ainda bem É que ele da não quer, né? Ainda bem que ele quer viver outras coisas mesmo. Sinal Exato. que ele está amadurecendo, sinal que ele está aí se desenvolvendo, né? E tem que Então, respeitar. levar isso em consideração é super bom. Ir lá e pegar o adolescente à força, enfiar no carro, e falar, não, agora é seu dia, ficar comigo. Não, gente, peraí, vamos entender. Ah, hoje você vai passar o dia com seus amigos, então vamos jantar comigo, então dorme na minha casa, né? Amanhã eu te levo onde você quiser. Então, você Uhum, entra na dinâmica de pais, como você disse, que não são separados e adolescente quer isso, né? E a gente, é o que você disse, a gente tem que sim, incentivar esse contato social. E dentro de tudo isso, não uhum, deixar experiência, mas respeitar tudo isso. Quando é menor, a importância da convivência é cada vez mais, na verdade. Porque quando é maior, uhum, a menor, a criança precisa criar o vínculo. É uma importância, né? Vocês me dizem isso, na verdade, a importância de criar esse uhum, vínculo. Para quando chegar na adolescência, as coisas estiverem mais tranquilas, né? uhum. Os laços afetivos, eles vão sendo constituídos, claro, ao longo da vida, mas tem momentos que eles são fundamentais, né? E eles são necessários, inclusive, para a formação do psiquismo da criança, né? Para que desde pequenininha se forme aí aspectos dela se sentir segura, dela se sentir confiante em si mesma e no outro. Quando os laços afetivos são bastante estreitados, com quem cuida dela e a criança consegue sentir essa segurança, a tendência é que ela cresça uma pessoa que tem autoconfiança, né? Confiança em si própria, e ela também tem confiança no mundo, né? O mundo é um mundo seguro, porque as pessoas, elas estão ali, né? Às vezes eu faço coisas e mesmo assim meu pai, a minha mãe tá ali para mim. Uhum. E aí ela vai crescendo com essa sensação, isso é muito importante, né? E aí, então, quando isso não existe, ou, por exemplo, quando os pais se separam nesses momentos do desenvolvimento da criança, é muito importante eles ainda tentarem manter para ela essa sensação essa possibilidade, né? Essa oferta de segurança. Pensando nisso que eu tô aqui falando, que isso depois, assim, a criança vai, se isso não acontece, depois vai ter que lidar com as consequências disso. De uma pessoa com autoestima rebaixada, de uma pessoa que precisa estar sempre agradando os outros, porque senão ela não tem um espaço, ela não tem um lugar na vida, né? Inclusive, os pais têm que se atentar para essa coisa do conflito de lealdade justamente por isso, porque o que a criança vai entendendo? Que ela tem que sempre agradar alguém para ela ter um espaço na vida. E aí ela acaba sendo aquela pessoa que daí num relacionamento afetivo que ela vai desenvolver aí com amigos ou com parceiros, é aquela pessoa que sempre é passada para trás, que a vontade dela nunca aparece, ela não consegue expressar a sua vontade porque ela está sempre tendo que ficar à mercê da vontade do outro, né? Pois Então é. por isso que essa coisa da afetividade é tão importante também, São né? tantas coisas, né, Josi? Tantas coisas que os pais deviam entender da importância que elas deviam dar à convivência equilibrada entre os dois, né? A incentivar o Uhum. convívio de ambos. Porque o não fazer isso é muito ruim para aquela criança, né? Aquela criança Sim. precisa dos dois. Não é porque não deu Uhum. certo o relacionamento conjugal que essa criança precisa ter mais um sofrimento, né? Que é ter que escolher Uhum. um ou outro. Ela já não foi feliz, ela já não é Isso. bacana para ela ver os pais se separando. A gente sabe que é uma situação que ela vai ter que lidar. Agora, se ela pelo menos souber que ela pode amar os dois igual, que ela não precisa ter comprometimento com ninguém, que ninguém tá ali buzinando na Uhum. cabeça dela, ou mesmo que ninguém tá tendo atitude de vítima, né? Que tá colaborando, ou seja, estão Isso. Uhum. colaborando com a criança. Essa tranquilidade É. para
expressar os sentimentos para ambos os genitores, formar vínculos livremente com ambos os genitores, Uhum. isso é importantíssimo. As pessoas, os pais deviam se atentar muito a isso, porque as consequências do não acontecer isso são graves, como você disse, É. né? Fazer a criança passar por E alguma saber que situação. também que nenhuma relação vai ser perfeita, né, Elisa? A criança vai ter um convívio com a mãe, vai ter coisas boas e coisas, sim, coisas difíceis na relação. Sempre tem alguma coisa que é um pouquinho mais difícil com a mãe, outras que é um pouco mais difícil com o pai. Vai ter aquele que ela vai ter mais facilidade para conversar algum assunto. Vai ter aquele que ela vai ter mais facilidade para brincar ou para expressar alguma coisa. Isso é normal, assim, das relações. Elas são formadas de aspectos mais fáceis de lidar e outros mais difíceis, né? E a E ela poder criança, ter tranquilidade de viver o que é bom, o que é considerado bom, o que é considerado ruim, o que é fácil, o que é difícil, assim, né? Aprender sei lá, enfim, aprender a conviver, né? é, Ela tem aí a, que, o papai Piano está falando aqui, ó, a criança precisa fazer parte do contexto de toda vivência familiar, não ser chamada só para saber desfecho, né? Talvez, então, assim, se a criança também tivesse alguma notícia de que as coisas não iam bem, ela não viveria essa situação de separação assim como uma surpresa. Nossa, se separaram, né? é colocar a Então, criança ela... colocar a criança num desfecho, colocar a criança na escolha, colocar a criança na opção, isso é uma coisa que a gente não deve fazer nunca. A criança não pode E é fazer cruel. escolha de um ou de outro, de Uhum, ir ou não ir com aquele genitor, né? De querer ou não querer ir com aquele genitor, uhum. com quem eu quero morar. Esse tipo de decisões não cabe à criança, gente. Ou os Mas pais você conseguem. sabe que o vídeo mais polêmico que eu tenho no canal um vídeo que eu falo disso, né? Se a criança pode escolher com qual dos pais ela quer ficar, meu Deus, você tem que ver os comentários lá, assim, porque assim, as pessoas, elas têm sim, ela tem que escolher, ela tem que dizer com quem que ela quer ficar e tal. E assim, uma coisa é a criança ser ouvida, a gente Isso. saber o que que é o sentimento dela, a gente tentar entender aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Por que da recusa? O que está acontecendo, né? Entender qual que é a situação para tentar ajudar a família a organizar e reorganizar esses afetos e essas relações. Né? Pensando que se ela tem uma mãe, ela tem um pai, ou ela tem duas mães, ou ela tem dois pais, enfim, se ela tem as pessoas que estão ali para ela, que essas relações possam acontecer da melhor maneira para ela, né? E não é assim, e isso é claro, Elisa, a gente também tem que levar em consideração as situações de violência, Sim. né? Situações de negligência mais grave, coisas mais graves, assim, temos que levar em consideração. Mas, no geral, não são situações muito graves do ponto de vista de um risco, né? Quando a criança não está em risco, mas ela não gostou de uma coisa que aconteceu e tudo e tal, isso dá para contornar, isso dá para conversar, né? Ou a criança vai ter que aprender que é assim mesmo, enfim, porque isso é da convivência. Mas se É, não for uma situação de risco, se não for coisas graves, situações graves, a gente está falando aqui, e é o que a gente está falando aqui, é assim, não tem por que a criança escolher. Ela não tem que escolher. Não é isso não disso tem que se trata, mulher. né? Não, E não é inclusive, é uma crueldade com ela, dizer assim, ó, você tem que ficar com a sua mãe ou com o seu pai, né? uma cruz. Olha que situação que a criança é colocada. É uma crueldade. Não é por aí. Nem a lei não diz isso. Não. Né? O psicólogo judiciário, quando é chamado a ouvir uma criança, não vai fazer essa pergunta para a criança. Isso é uma crueldade muito grande. A gente tem que ouvi-la no contexto todo. Eu acho assim, a opinião dela, o expressar dos sentimentos dela deve ser tudo devidamente ponderado dentro de Sim. todas as outras situações e circunstâncias da dinâmica da Uhum. família, dos fatos, mas ela escolher não, né? Então, por isso que eu acho importante a guarda Responsabilidade muito grande para uma é, criança, que ela ainda não tem é, estrutura, né? Porque é isso. um peso muito grande. Ah, eu fiquei com a minha mãe porque eu escolhi, ou eu fiquei com meu pai porque eu E escolhi. não É um pode. peso muito grande, né? Perfeito. É E isso. os adultos que precisam se responsabilizar, né? Se for o caso, por uma escolha. E não a Isso. criança ser É, colocada nesse lugar. Não isso. que ela não E vai de ser preferência. ouvida, mas É, não é porque ela foi ouvida que o que ela disse vai acontecer porque ela disse.
vai acontecer porque foi avaliado, foi organizado, foi reconfigurado dessa forma. Perfeito. A criança não pode carregar esse peso da escolha, né? Não pode. E dentro da dinâmica toda, sempre a guarda compartilhada veio. Eu acho a guarda compartilhada didaticamente falando, pedagogicamente falando, eu acho excelente, porque tira essa questão do dono da criança, né? Eu acho isso importante. Mas não adianta só colocar o nome de guarda compartilhada e a criança ainda continuar sofrendo algumas consequências, né? E sendo impedida de ter convivência com outro genitor, ainda sentindo que quando vai para cá, vai encontrar o outro genitor, esse aqui não faz drama, ou que o outro pega a criança só por pegar, também não cumpre com o seu papel, enfim. São coisas que a gente precisa pensar de verdade, né? Quando a gente se separa, tirar de lado os sentimentos de conjugalidade, cuidar muito dos filhos e dessas relações parentais aí. Com certeza, porque a gente tem que pensar que não é só por conta da decisão judicial, mas é uma decisão para a vida. Eles deu uma cortadinha ali, uma decisão para a vida da família. É uma decisão que implica também, muitas vezes, todo o futuro daquela criança, né? Então, assim, ela ser retirada do convívio tem toda uma implicação para o futuro dela também, né? Teve mais um comentário aqui do Papai Piando. Eu disse que de participar do contexto muito para que ela não seja pega de surpresa, né? Aquela coisa que tinha falado, de repente se separou. Não, ela já vai entendendo que as coisas não estão indo bem. Mas sim ser respeitada como agente participante daquele núcleo. Bem por aí. Sim, porque daí a gente está levando em conta... você está levando em conta a situação real, né? Concreta ali, daquela experiência familiar. Até o jeito de contar para a criança, né? Até o jeito de colocar o que está acontecendo. Eu entendo o que ele está dizendo, concordo. Uma linguagem que seja possível para a criança, né? Isso. E deixar ela poder... Isso, para ela poder lidar, né? Ela ter oportunidade, pelo menos, de lidar com a situação tal qual ela está se apresentando. Né? Não viver num mundo de fantasia e de repente, ela não ter recurso para lidar com aquilo. É isso aí. Mas, Elisa, eu acho que assim, a gente conseguiu tocar em pontos bem bacanas, né, com relação à afetividade aí no campo do direito, isso de ser um valor jurídico, de quanto as decisões, elas, né, são tomadas e baseadas muitas vezes nos laços afetivos. Isso é bem, bem bacana mesmo. E quando a gente falou só para a gente fechar aqui, quando a gente falou do abandono afetivo, você estava falando de consequências que existem, né? Porque, no caso, o pai está deixando de exercer para a criança um direito que ela tem de ser cuidada. É isso, né? É isso. Foi bacana, nosso papo está acabando, né? Senão você não vai conseguir salvar. Tá acabando, falta pouquinho tempo. Tem alguma coisa que você queira falar para terminar? Tem um minutinho só. Amigas, Valéria, Patrícia Calmon, e todo mundo que está aí. Obrigada pela audiência, esclarecido alguma coisa. Adorei o convite, um prazer. Eu que agradeço, Elis, por você ter aceitado e que a gente continue nessa parceria aí, tá muito bom. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.